Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou o professor Maxi Caracol, teu professor de Sociologia, teu professor de Filosofia, e nós aqui do curso Equipol, pré-vestibular, online, estamos inaugurando uma série de aulas no campo do saber Sociologia Contemporânea. Tá? Vamos tratar de alguns sociólogos contemporâneos, né, que alguns ainda estão vivos, outros deixaram de viver há pouco tempo. É essa a nossa diferença. Como você tem aí na sua grade, na grade do curso Equipol, eu trabalhei a sociologia clássica. Lhe apresentei os clássicos da sociologia, os fundadores da sociologia. Lembra lá, pode procurar, procura lá, no Equipol, lá. Max Weber, Durkheim, Augusto Comte, né? Karl Marx, esses são os fundadores da sociologia, século XIX, é um saber contemporâneo. Mas agora, você que tem compromissos com esse vestibular, tá vendo? O Enem, vários importantes vestibulares vão espocar agora, vão explodir agora, vão surgir agora, e nós estamos retomando essa vida, né, passando pela pior parcela, a pior fase dessa pandemia, dessa peste, felizmente. Vamos continuar com os nossos sonhos. Não abandone os seus sonhos, mas vamos ao que interessa. Mas essa frase é importante, sabe? Nunca abandone seus sonhos. Eles são importantes não só para ti. Para a gente, nós que estamos aqui, nós torcemos muito pelo seu sucesso. Seu sucesso pode ajudar muita gente que nunca nós nem vamos conhecer, tá bom? Vamos trabalhar. Hoje, com essa aula inaugural, vamos tratar de um senhor chamado Zygmunt Bauman. Esse sociólogo é um sucesso, né? Ele é uma fama contemporânea, me lembra assim muito, por exemplo, o Michel Foucault, no início da década de 90, no início da década de 90 do século passado, né? Todo mundo fala de Foucault. É interessante porque primeiro você é questionado, depois você é criticado e depois você é idolatrado, né? Hoje, falar de ciências humanas e não falar de Michel Foucault é como se não falasse de ciências humanas ou de saberes humanos. Falar de sociologia contemporânea e não falar de Zygmunt Bauman também como se não falasse de sociologia contemporânea. Esse cidadão polonês nasceu em 1925 até 2017. Esse cidadão polonês teve uma vida difícil. Ele nasceu numa Polônia invadida pela Alemanha, teve que sair com a família já aos 14 para 15 anos e morar na Rússia, aliás, no leste europeu, de modo geral, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para ser mais preciso. E lá ele ficou, chegou inclusive a lutar ao lado do Exército Vermelho, lá dos comunistas. Quando a Polônia faz parte, é anexada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele vai morar lá, estuda sociologia, faz a sua formação acadêmica, mas ele próprio começa a criticar o regime comunista de Stalin. E vai para a Inglaterra. É na Inglaterra que a sua grande obra vai surgir. De um modo geral, senhoras e senhores, preste atenção. O Bauman, como outros pensadores contemporâneos, por exemplo, Bourdieu, que eu vou abordar aqui, por exemplo, Anthony Giddens, que eu quero abordar aqui, por exemplo, Edgar Morin, que eu quero abordar aqui, por exemplo, filosofia contemporânea, Foucault, Deleuze, sabe, Guattari, eles estão presos numa pergunta só. Uma pergunta só norteia o pensamento desses monstros sagrados do agora. A pergunta é: o que é o agora? Como é que eu consigo separar no pensamento, nas práticas, nas formas de viver, nos costumes, o que é o passado do que é o presente, melhor dizendo? O que foi o ontem e o que é o presente? O que foi o ontem e o que é o agora, efetivamente? Todos esses caras estão discutindo isso, né? Lyotard, né? E uma infinidade de outros pensadores, felizmente, estão preocupados em separar o que é o agora. Como é que se comporta esse agora? Como eu devo me comportar nesse agora, eu, indivíduo, nessa sociedade, né, rápida, descontínua, fragmentada? Quais são as regras que compõem esse agora? Então, essa pergunta, presta atenção, cabeção, você
que vai acompanhar essas aulas da sociologia contemporânea, ela vai ser recorrente. O Bauman, por exemplo, a resposta do Bauman sobre o agora, ele trilhou por um caminho construindo uma epistemologia, construindo um discurso, construindo uma teoria fundada, em princípio, do que o agora é chamado de pós-modernidade. Escreve obras, inclusive, sobre a pós-modernidade. Tem um trabalho dele sobre a ética pós-moderna que é muito, muito, muito interessante e recomendável. Porém, o próprio Bauman vai dar um passo atrás. Ele vai sugerir, na sua teoria, que nós não vivemos na pós-modernidade. As regras, condutas, procedimentos, teorias, interpretações não compõem a episteme da chamada pós-modernidade. E sim que nós continuamos com os objetos, com as condutas, com as regras, com procedimentos da modernidade, que é justamente o seu objeto, ou da nova modernidade, de uma outra modernidade. E essa modernidade que ele chama atenção, é interessante observar, por exemplo, entre Giddens e Bauman, como eles têm alguns elementos regulares, né? Por exemplo, Giddens e Bauman fazem uma análise histórica, né? De comparações, de assertivas, distanciamentos, aproximações, histórica, sobre o que vem a ser a modernidade, né? Giddens e Bauman usam metáforas, né? Metáforas para tratar do seu pensamento contemporâneo. Interessante porque é a literatura que usa metáfora, é a poesia que usa metáfora, né? E é muito, muito interessante isso, né? O recurso à prática literária, poética, para tratar de uma teoria sociológica, de um saber sociológico. Então, para cá, o Bauman vai dizer, olha, a modernidade ela é composta de dois momentos. A modernidade sólida, que ele chamou, que é uma modernidade que tem uma definição. Ela é definida, ela é concreta, sabe? Ela é justificável de uma maneira, de uma vez só. Né? Ela não permite dúvidas. Ela é previsível. Sabe? E essa modernidade sólida, metaforicamente chamada pelo Bauman, ela atravessa do século XIV até o início do século XX. Tá? E ele vai usar vários exemplos históricos para tratar do que ele chamou de modernidade sólida, né? Que ela é prática, ela é definida, né? Concreta. Por exemplo, começa lá com os Estados Nacionais absolutistas. Lembra disso? O surgimento do Renascimento, o homem como centro da investigação, as diversas formas de renascimento e na política, o Estado Nacional, na formação do Estado moderno, o Estado Nacional absolutista. O poder agora não está mais no antigo regime. O antigo regime era um mundo feudal, você lembra? O poder agora está concentrado, definido, concretamente, na mão do soberano. Na mão do soberano. A igreja tem importância nas regras do poder? Tem, mas ela não é a importância. A importância é o rei. Agora sim. É definido. O poder do Estado Nacional absolutista, como você sabe muito bem, ele é concentrado e atravessa todas as esferas da sociedade. Atravessa a esfera econômica, política, administrativa, burocrática, religiosa. Então, nasce assim, por exemplo. Se a gente tratar, por exemplo, no Estado Nacional, o que era um casamento, por exemplo, dentro do Estado Nacional absolutista, desse período? Um casamento era um negócio seríssimo, que evitava guerras, que somava patrimônios. O casamento era um contrato de negócios, bem definido. O papel do papai, o papel da mamãe, o papel dos interessados, o papel dos filhos. As coisas eram definidas, era uma economia definida, era um Estado definido. As relações eram definidas.
É o mercantilismo, né, que você sabe muito bem, que aparece agora. A gente pode dar um salto daí para o chamado Estado liberal, pleno século XVIII, por exemplo. Né? Você lembra no Estado liberal? Existe, ao mesmo tempo, existe uma distribuição, uma desconcentração desse poder que antes estava no rei. Agora, Montesquieu escreve o Espírito das Leis e fragmenta, divide, mas relaciona os três poderes. Eles são autônomos, mas dependentes. Se interdependem, se interrelacionam. Existe uma definição clara aqui. O Estado sai, ao mesmo tempo que ele sai de cena, por exemplo, da economia, a partir, por exemplo, da teoria do Adam Smith, a partir da filosofia de John Locke, né? Da teoria econômica de Adam Smith, da filosofia de John Locke, ao mesmo tempo que o poder do Estado se fragmenta, mas se consolida porque eles são interrelacionados, o mercado é que gerencia a economia. As coisas, as relações continuam bem definidas. Lembremos que no final do século XVIII nós temos a Inglaterra e a sua primeira revolução industrial, o surgimento de um novo panorama do capitalismo industrial agora, né? De um mundo urbano definido entre a classe operária, a novidade que é o surgimento da classe operária, o estabelecimento da burguesia, a consolidação da burguesia industrial agora. Então, as relações são bem definidas. De volta, por exemplo, ao que era uma família dentro do Estado Nacional Absolutista, era bem definido. Se você vê o papel social da mamãe, o papel social do papai, o papel social das crianças. Aliás, as crianças no século XVIII nem existiam, né? Tem trabalhos maravilhosos que mostram isso, né? Se você vê lá um quadro de uma família, você vai ver que a criança é um adulto em miniatura. Olha como ela se veste, né? Olha como ela se porta, né? Então, é mais ou menos assim. Mas as definições de relações sociais, de relações econômicas, políticas, de costumes, são definidos, claros e distintos. No século XIX, por exemplo, a chamada luta de classes se evidencia. Né? É quando surgem, inclusive, as teorias clássicas da sociologia, todos analisando o capitalismo, e o capitalismo industrial é fundamental. Né? Fundamental. Então, podemos usar aqui Marx, por exemplo. Né? Marx define logo essa separação entre as classes. Quem é dono do meio de produção é a burguesia. Quem é força produtiva, quem é mão de obra, quem tem a força de trabalho, as mãos é a sua força de trabalho para vender, é a classe operária. Está definido isso. As relações de definição de classes econômicas está clara, em pleno século XIX. Mas, agora, tem um momento que o Bauman vai chamar a atenção, em pleno século XX, sendo mais apropriadamente dizendo, em meados do século XX. Em meados do século XX, nós temos um outro fenômeno, ou melhor, um desdobramento do primeiro fenômeno da sociedade, da modernidade sólida. É o que ele vai denominar, metaforicamente, de modernidade líquida. As relações que antes estavam concentradas, definidas, concretas, práticas, elas agora vão se distender, elas vão se expandir, né? Elas vão se expandir para uma relação líquida, sem forma definida, que vai assumir a forma da ação que está exercendo, né, nas relações sociais. Então, como vocês vão fazer uma comparação, a água não tem uma forma, né? Ela vai ocupar a forma, se você coloca num copo, ela vai ocupar a forma do copo. Se você coloca numa garrafa, a forma de uma garrafa, e assim sucessivamente. Os átomos que antes no estado da matéria sólida estavam concentrados, agora já estão mais dispersos, né? Fazendo essa comparação com os estados da matéria, estão mais dispersos, está na forma líquida. E, em meados do século XIX, ele usa outros exemplos interessantes. Por exemplo, em 1989, você lembra, o Muro de Berlim cai por terra. A Alemanha Oriental sucumbe à Alemanha Ocidental e a Alemanha torna-se um país apenas. E com uma ideologia só, e com um modelo econômico só, o capitalismo. A gota d'água dessa relação que você deve lembrar
geopolítica, que até então era chamada de Guerra Fria, cai por terra. De um lado você tinha os socialistas, do outro lado você tinha os capitalistas. Essa casca, essa estrutura, esse modelo bem definido geopoliticamente começa a se fragmentar em 89. E em 1991 é a gota d'água. Em 1991, a ex-União Soviética fracassa em seu modelo. E não estou aqui para avaliar, não me interessa avaliar, julgar, mas definir, sim. Há um fracasso do modelo socialista aplicado na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por diversos motivos que não cabe agora mencioná-los. Isso é uma outra aula. Cabe mencionar que essa foi a gota d'água. Novas relações econômicas, sociais, políticas, culturais começam a serem construídas. Então, o modelo Bauman usa, bem interessante que ele usa esse termo da globalização. As relações que antes eram definidas bipolarmente, ou você é socialista ou você é capitalista, acaba. Agora as relações, meus amores, em forma de rede, né? Uma rede. Se você mexer na economia num ponto dessa rede, vai reverberar nas outras. Então, são relações de reverberações, né? A economia se expandiu. São novas dinâmicas, não só na economia, não só na política, mas também na cultura, mas também na religião. Diversas manifestações hegemônicas se propõem a regular do capitalismo. Se pudesse estabelecer, inclusive, uma nova ordem econômica, não conseguiu. O mesmo capitalismo, como vocês sabem, construiu uma crise de 2008, que nós passamos penosamente por ela. As redes sociais é um fenômeno à parte, né, dessa configuração de que ele chama de sociedade líquida. Porque as redes sociais, senhoras e senhores, elas estão deixando de ser apenas uma ferramenta, um acessório, e estão, na minha percepção, se construindo como um elemento efetivo da vida, né? Se vocês, alguns dias atrás, há um tempo atrás, um tempo breve, houve um blackout nos produtos da Facebook. Facebook, o WhatsApp, o Instagram, saiu do ar durante algumas horas, durante o dia, mais de 12 horas. Senhoras e senhores, as implicações econômicas, políticas, as implicações, fundamentalmente, eu quero chamar a atenção, de saúde pública mundial foram afetadas. Houveram pessoas que passaram mal, tiveram dificuldades e etc., físicas, psicológicas, pelo fato de eles não poderem se comunicar com esse mundo das redes sociais. É diferente. Deixou de ser um acessório, repito, e está passando a ser matéria, passando a ser substância da vida do homem contemporâneo, né? Então, as redes sociais, elas trazem novas dinâmicas e novas relações. Estamos diante de um novo portal da experiência. Então, eu coloquei aqui, usando a metáfora do Bauman, aplicativos, né? Usando uma metáfora, como o Bauman usa uma metáfora, eu vou aplicar uma também. Aplicativos, por exemplo. Como é que se dão as novas relações familiares? No que ele chama de sociedade líquida. Porque se nós falarmos de família desde o século XIV até o século XX, até o século XIX, século XX, início do século XX, essa relação família era bem definida, né? Papai, mamãe e filhos. Uma família heterossexual, de preferência vinculada a alguma... né? Aí tem os padrões, né? Tem os padrões estabelecidos. Mas isso é uma questão definida. Hoje não dá para fazer isso. Hoje nós temos várias reconfigurações. Melhor dizendo, são várias ressignificações. Olha essa palavrinha para tu usar na tua redação, do conceito de família, né? Hoje um casal homoafetivo pode gerar uma família, né? Não importa. Hoje existem novas relações familiares que são discutíveis e estão ressignificando esse conceito que até então nós tínhamos definido no que ele chamou de sociedade sólida. O amor, por exemplo. O Bauman vai dizer que amar é um ato revolucionário.
Porque as novas dinâmicas das relações afetivas, elas são muito fluidas. Olha esses conceitos. São fluidas, fragmentadas, recorrentes, descontínuas, né? Muito assim. Amar hoje tem a ver com outra significação. Ficar, por exemplo, né? As relações são muito transitórias. Tem coisas que começam numa noite, terminam ali mesmo, já foi. E não quer dizer que não tenha sido intensa, significativa para você, mas é que não faz parte do teu projeto de consumo. O Bauman chama atenção para isso. Nós somos consumidores, consumistas de novas modalidades. Não é apenas de um produto que você compra na vitrine de um shopping, mas também de um sentimento. Mas também de uma relação transitória ou uma ressignificação de família. A questão do gênero, por exemplo, né? Os gêneros hoje, não dá para você discutir apenas o heterossexualismo, não dá mais. Né? Existem várias outras denominações. A partir daquela obra, O Terceiro Sexo, da Simone de Beauvoir, abriu essa porta, que hoje essa porta, que até então era uma forma, um modelo, ela hoje tem conteúdos concretos, que vão para a rua, que tem direitos, que ocupam espaços na sociedade, espaços, inclusive, de dominação na sociedade, disputando espaços, inclusive, de dominação na sociedade. E isso não é mais algo apenas literário ou filosófico abstrato. Não, isso tem conteúdos concretos. Né? Hoje, as relações, por exemplo, antes, você quando tinha que terminar um namoro, você tinha que chamar a pessoa, para olha, como é que eu faço com você? A gente não vai mais ter uma relação. Agora não, agora tu só faz, sabe o quê? Bloqueia. Já bloqueou, já foi. Ou manda uma mensagem, acabou. Uma palavra, já foi. Não existe mais por que explicar. Não existe, tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, tudo é muito descontínuo, né? Tudo é muito sem forma e muita rapidez. Né? Muita rapidez. Por exemplo, a amizade, que é um tipo de amar, né? Se a gente voltar ao conceito de filosofia, a amizade é um tipo de amar. Mas as amizades hoje, está aí as redes sociais. Eu vou aceitar, faz uma solicitação de amizade. Vou aceitar essa pessoa como minha amiga nas redes sociais. Agora, não quero mais essa amizade. Bloqueie essa pessoa nas redes sociais. Ou seja, não existe mais propósitos, princípios, critérios que até a minha geração, eu consegui conviver com isso. Eu tenho amigos hoje que são solidamente amigos, porque passaram por processos da vida, tendo uma construção de vida, né, de experiências com a vida, mas aqui não. As relações hoje são muito mais rápidas, aceleradas, fragmentadas. Os movimentos sociais, que até então nós tínhamos, lá no seu Karl Marx, em plena segunda Revolução Industrial, nós tínhamos o quê? A classe operária e a classe burguesa. Eram basicamente as lutas sociais, as representações sociais, no campo das ações políticas, dos movimentos sociais, eram esses. Agora não, nós temos o movimento verde, nós temos o movimento LGBT+, nós temos movimento sem terra, nós temos vários outros movimentos. Né? O movimento dos sem teto, e assim vai. Ou seja, existe toda uma fragmentação das relações sociais e das lutas sociais, dos movimentos sociais. O fato é que os objetos, as dinâmicas e as pessoas estão cada vez se convergendo para relações mais flácidas, mais descontínuas, mais fragmentadas e mais aceleradas. Se o Bauman talvez tivesse mais 20 anos, talvez ele escrevesse a sociedade gasosa. Isso que você ouviu foi um relâmpago aqui em Manaus. Então, quer dizer que vem muita chuva na nossa terra querida. Quero agradecer a oportunidade dessa aula. Quero te dizer que essa é a aula número 1 da série Sociologia Contemporânea. Acompanhe o nosso portal. Nós vamos apresentar mais alguns pensadores. Te garanto que nós vamos trazer Anthony Giddens, vamos trazer para cá também o senhor Edgar Morin, um senhor chamado Pierre Bourdieu, porque eu penso que esses caras, e eu penso não, os dados estão aí, eles são cobrados nos principais vestibulares desse país. Tá? Agradeço a oportunidade, um beijo no coração do professor Maxi e até a próxima.